Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui na cidade de Santos e neste vídeo eu mostrarei para vocês o Museu Pelé. Bora lá? Bom, meu nome é Paulo Monteiro, sou diretor do Museu Pelé e estou aqui para mostrar algumas curiosidades do acervo para vocês. O Museu Pelé está instalado em 2 casarões antigos do centro histórico aqui da cidade de Santos, sendo que um desses casarões chegou a abrigar por muito tempo a Prefeitura e a Câmara de Santos. São 2 casarões do século XIX, da segunda metade do século XIX, e que nos anos 80 e 90 do século passado foram destruídos por incêndios. E como forma de revitalização do centro histórico da cidade, a vinda do Museu Pelé para cá foi um grande atrativo e uma forma de recuperar, reconstruir esses prédios. Por fora eles estão idênticos ao que eram antigamente, mas por dentro com toda a concepção de museu, uma versão moderna, né? Um projeto até premiado, inclusive. Essa parte que a gente está, esse prédio que a gente está, unificam as exposições de longa duração. São aquelas que raramente são modificadas e a gente conta nesse espaço com 4 exposições diferentes. O visitante, ao chegar aqui embaixo, no térreo, tem essa parte que para mim é a mais importante, que é a linha do tempo. Então, que conta a história do Pelé desde a sua infância, conta a história dos pais do Pelé, o seu Dondinho, que foi um grande jogador de futebol, a Dona Celeste, vamos passando por tudo até terminar ali na Bola de Ouro. Temos também uma exposição que conta, chama Supremo, que conta o resumo da vida do Pelé em números, né? Por que ele foi o maior de todos, então as conquistas, os prêmios, os títulos, as médias de gols e tudo mais. Depois vem uma exposição chamada 4 Copas e um Rei, que conta a história das 4 Copas do Mundo que o Pelé participou, das 4 ganhou 3. E tem uma outra exposição sobre os próprios casarões. E no outro edifício, além da parte administrativa e do auditório, tem também a parte, um espaço voltado para exposições temporárias, de curta duração. Então tem ali uma parte de obras de arte, que foi feita em homenagem aos 80 anos do Pelé, e vários quadros e tal, de vários artistas retratando o Pelé à sua maneira, e uma outra que é uma exposição de fotos do seu Zezinho Herrera, que faleceu há poucos anos e era o fotógrafo mais antigo do país em atividade, e era o único presente no estádio da Vila Belmiro no dia que o Pelé chegou. Então é quem mais fotografou a carreira do Pelé e também é o autor da primeira foto do Pelé com a camisa do Santos, que está inclusive na exposição. Aqui a gente tem alguns objetos, eu vou passar rapidamente, né? Mas alguns objetos muito significativos da carreira do Pelé. Como eu falei antes, começa falando também sobre o próprio Dondinho, que foi um jogador, foi a grande inspiração do Pelé, e ele teve a carreira encurtada por uma questão de lesão, pois se fosse hoje em dia talvez fosse diferente, mas o Dondinho teve um recorde que nem o Pelé conseguiu superar. Ele chegou a marcar 5 gols de cabeça num jogo só. Esse está perdurando até hoje. O que acontece? A aposentadoria do Dondinho como jogador, depois passou a ser funcionário público, e o Pelé querendo jogar futebol, com todo esse dom natural dele, eles não tinham muitos recursos, assim. Então, inclusive, ele jogava em time de pé descalço, aquela coisa toda, mas ele precisava comprar um par de chuteiras, comprar uma bola, tinha o time da rua, aquela coisa toda. Então, o tio do Pelé, o tio Jorge, fez essa caixa de engraxate. E o Pelé, então menino, ele ia engraxar o sapato do pessoal na estação de trem lá em Bauru. Com isso, pegava o dinheirinho, punha aqui no cofrinho, juntava as moedinhas e conseguiu comprar suas primeiras chuteiras, sua primeira bola, aquela coisa toda. Então aqui são objetos assim, uma relevância histórica muito importante para quem quer conhecer melhor a história do Pelé. O pessoal acha que foi só o glamour, só aquela coisa toda, não. É uma história de superação, dedicação e chegou por méritos próprios, sem dúvida. Aqui a gente tem esse rádio também, que tem uma curiosidade. Esse rádio era do seu Dondinho, pai do Pelé, que o Pelé participou de um jogo, assim, no domingo, e o seu Dondinho levou o Pelé e tal. Aí quando chegou em casa, ligou o rádio para saber como é que estava, como é que
Está o finalzinho do jogo Brasil-Uruguai, final da Copa de 50. Pelé entrou em casa, viu o pai chorando, perguntou o que houve. E o Brasil tinha acabado de perder a Copa para o Uruguai. Pelé, com seus 9 anos, falou assim: pai, não fica triste não, eu vou trazer uma Copa do Mundo para o senhor. E 8 anos depois trouxe a primeira de 3. Praticamente todo o acervo do museu, 99,9% do acervo, veio da casa do Pelé. O próprio Pelé esteve pessoalmente aqui no dia que chegou tudo, ele participou da montagem das peças. Então, assim, o museu é uma realização pessoal do Pelé. Ele é da prefeitura? Sim. Não há nenhum tipo de ingerência, nem nada, mas para ele sempre quis o museu em vida. Então ele fez questão de participar de todo esse momento e veio aqui na abertura e em várias outras oportunidades ele esteve aqui também. Aqui tem uma curiosidade: o Pelé, mesmo já sendo campeão mundial com 17 anos, ele ainda morava numa pensão, tá? Hoje é diferente, a gente já não vê isso, os jogadores têm o primeiro contrato, a primeira coisa é comprar um carro importado, e aí você tem aqui Pelé, o Coutinho, na pensão da dona Georgina, aqui em Santos, já campeão do mundo. E aí eu posso te dizer que ele era campeão do mundo, por quê? Por causa dessa TV aqui atrás, tá? Que a General Electric deu para cada jogador campeão do mundo em 1958. Por acaso, essa televisão está exposta aqui nos andares da 4 Copas do Rei. Bom, aqui, essa parte tem 2 objetos dos mais importantes que tem aqui no museu. Primeiro, essa foto aqui. Essa foto é de 1959, um jogo Santos e Juventus no estádio da Rua Javari, em São Paulo, que foi quando o Pelé marcou o gol mais bonito da carreira dele, o gol mais bonito da vida dele. E como era um jogo meio de semana à tarde, um jogo sem muita importância, não foi televisionado, não teve registros assim cinematográficos, e o único registro conhecido do gol do Pelé é essa foto, que é a hora que ele cabeceia a bola para fazer o gol. Esse gol, ele foi... O Pelé recebeu a bola, veio pela lateral, recebeu a bola na entrada da área, ele deu um chapéu num jogador, sem deixar a bola cair, deu um chapéu em outro jogador, e depois foi pegar a bola, encobriu o goleiro e fez de cabeça. E assim, quem estava lá, os jogadores, todos falaram que esse foi o gol mais bonito da carreira do Pelé. Já foi recriado em versão digital, de computador, tem filme com o pessoal do Pelé que tem essa cena recriada, mas foto original, a única que se conhece a existência é essa daqui. E essa placa aqui, você já deve ter escutado falar sobre o gol de placa, que foi um jogo contra o Fluminense no Maracanã, em 61, quando o Pelé pegou a bola na defesa, driblou quase que o time inteiro do Fluminense e fez o gol. E o Joelmir Betting, na época era comentarista esportivo, ele falou: esse gol merece uma placa. E ele providenciou 2 placas, uma que está lá no Maracanã e a outra que está aqui. Então esse é o registro do gol de placa do Pelé. E que nem o Joelmir Betting falava, né? Ele não criou o gol de placa, ele criou a placa do gol de placa, né? Esse é o mérito do Pelé. E se tornou um jeito popular de se falar, né? Você faz uma coisa que deu muito certo, uma coisa memorável, você faz um gol de placa, né? Então está aqui a placa do gol de placa. Chuteiro original, várias chuteiras originais, elas estão muito desgastadas nos 2 pés. Tá? Sem querer falar de outros, mas tem jogadores hoje famosos, ganhando prêmio geral do mundo e tudo mais, só chuta com a esquerda, ou só chuta com a direita. Você pega a chuteira do outro pé, tá novinha, parece nem saiu da loja. E o Pelé, ele no começo ele era destro, só destro, mas graças ao seu Dondinho, o pai dele, ele falou: você tem um dom que Deus te deu, você tem que saber aproveitar isso e ser grato. Então você vai ter que treinar mais do que todo mundo para ser o melhor. Ele já era bom por natureza. Então o Pelé era o primeiro a começar a treinar, o último a sair, e ele desenvolveu então o uso do pé esquerdo, da perna esquerda. Então você pode ver, inclusive na história dele, ele fez quase tantos gols de esquerda quanto de direita. Uma chuteira pesada, uma época que era o melhor que tinha, mas você pega uma chuteira hoje muito mais leve do que essas daí. A bola, antigamente quando chovia, ela absorvia aquela umidade e ficava muito mais pesada também. Então você vê que era muito mais difícil você jogar naquela época do que hoje, né? A chuteira da Copa de 70 também, tá? O chapéu prata mexicano, sombreiro, outros troféus também.
Até que chegou em 71, em junho de 71, Pelé se despediu da seleção brasileira. Foram duas despedidas, uma no Morumbi e outra no Maracanã. Aqui você tem a camisa usada na despedida, a coroa, o cetro, e uma curiosidade. O primeiro jogo da despedida, que foi no Morumbi, foi a primeira vez que a seleção brasileira usou as 3 estrelas em cima do escudo. Então coincidiu com a primeira despedida do Pelé e a primeira vez que se usou as 3 estrelas. Bom, aqui a exposição Supremo, essa é a mais recente que a gente fez, que estava faltando aqui no museu. São os dados, os números da carreira do Pelé. Seus títulos, suas conquistas, as premiações, as homenagens que ele recebeu, as médias de gols e tudo mais. Então quem quiser ter um resumão da carreira do Pelé, vem nessa parte aqui, que está bem interessante também. Então, Copa de 66 tem 2 curiosidades marcantes. Uma, que os Beatles queriam ter tocado para a seleção brasileira na sua concentração, o que não foi permitido, pois a chefia da delegação achava que isso ia tirar a concentração dos jogadores. Acabou que eles foram eliminados na primeira fase do mesmo jeito, então foi uma pena perder uma grande oportunidade. E uma outra curiosidade é que não foi só aqui no Brasil que a taça foi roubada, a Jules Rimet também foi roubada lá na Inglaterra, pediram resgate e tudo mais, a polícia estava já no encalço dos bandidos, né? Até que aquele cachorrinho da foto, o Pickles, encontrou no arbusto da rua o troféu. E aí dizem que como premiação ele recebeu ração pro resto da vida. E depois, em 70, o Brasil ganhou em definitivo a taça, que aí no final, 10 anos depois, ela foi roubada e aí nunca mais se soube dela. A Copa de 70 foi a primeira Copa transmitida ao vivo e em cores, só que no Brasil o pessoal ainda viu preto e branco, porque teve a cores do Brasil só veio 2 anos depois. E foi na Copa de 70 que foram introduzidos os cartões amarelo e vermelho, e onde foi permitido também pela primeira vez as substituições. Até então o jogador saía, o time ficava com um jogador a menos. Agora não, a partir de 70, aí começou a ter as 2 substituições durante o jogo. Bom, aqui é o espaço para exposições temporárias, né, de perduração, que essas inclusive já logo vão acabar. Aqui a gente tem uma galeria que foi montada em homenagem aos 80 anos do Pelé, que acabou fazendo tanto sucesso que está aqui até hoje. Então, vários artistas da região, cada um retratando o Pelé à sua moda. Tá? E tem esse vídeo, inclusive, que foi cedido pelo Museu do Futebol, então fica passando também o cena do Pelé. A gente pôs fotos dos capaceiros também do Pelé. Esse vídeo de um artista peruano também, homenageado pela Ouro, né? E essa foto foi um jogo do São Paulo aqui na Vila Belmiro e tá todo mundo nessa foto, todo mundo meio que pé no chão. O goleiro é o Pole, o Jimmy Santos, todo mundo jogador aqui. Mas você repara onde está o pé do Pelé? O Wilton usou os pés. A impulsão dele, que o Pelé era um atleta de fato. Tá? E a cabeça do Pelé está mais alta que a mão do goleiro. Esse lance aqui é do gol de placa do Fluminense, do Maracanã. E essa cabeçada aqui é justamente na Copa de 70, só que a gente está vendo de um ângulo diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente sempre vê o contrário. É a cabeçada contra a Inglaterra por aquela defesa milagrosa do Gordon Banks, que foi considerada uma das maiores defesas da história das Copas do Mundo. A gente tem calçada na fama, né, com as pegadas do Pelé, com a camisa autografada por ele quando esteve aqui a última vez, em 2019. E essa daqui é a primeira foto dele com a camisa do Santos no dia que ele chegou aqui, ainda com 15 anos. Bom, essa estátua, muita gente acha parecida com o Pelé, muita gente pergunta, mas esse tamanho é o tamanho do Pelé, corresponde, não corresponde? O que acontece? Essa estátua foi feita na França por artistas franceses e japoneses. E, na verdade, ela é uma réplica fiel do Pelé, porque ele foi um molde para a construção dessa estátua. Ele entrou numa cabine mais ou menos como essa, encheram de espuma até o pescoço, quando começou a endurecer ele saiu por cima, depois fizeram um molde também da cabeça dele, do rosto dele, e aí montaram isso aí. Então quem quiser saber
como era o Pelé, com seus 50 anos de idade, que foi feito o estado. As medidas dele e tudo mais, aqui. Esse era o Pelé sem tirar nem pôr. Se você gostou, não deixe de visitar o Museu Pelé, que seria uma parte do que temos aqui. O Museu Pelé funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. E o portão fecha às 5h30, você pode ficar até às 6 horas. A entrada é gratuita. E em grupos, escolas, aí a gente pede que seja feito um agendamento via e-mail para o museupelé@santos.st.gov.br. São todos muito bem-vindos. Não deixe de vir. Se você for vir até a cidade de Santos, não deixe de fazer uma visita aqui no Museu Pelé. Venha prestigiar. Até a próxima.